Vamos nós novamente. Esse início de ajustes técnicos é sempre um momento de emoções, mas agora eu acho que vamos. A Glaucia já está aqui. Eu vou chamar ela aqui para ela entrar na live. Opa, Glaucia já está aqui. Marco também entrou. Vamos nós aceitar. Vamos Eba! Que bom! agora. Deu certo! Que bom! Tudo bem, Glaucia? Eu estou, e você, como vai? Poxa, tudo ótimo. Feliz de estar aqui, feliz de estar participando aqui com vocês, nesse bate-papo sobre o pensamento sistêmico que sempre me entusiasma muito. Obrigado do convite. Poxa, muito bom. É importante a gente fazer uma retrospectiva, né? A gente fez a última live ainda no final do ano passado com o René, que é um amigo comum, onde o título era Hellinger, uma terapia comunitária africana, no sentido de olhar para aquele... O Marco tentou entrar, mas está voltando. No sentido de tentar olhar para aquele ritual conhecido como constelações familiares, como entendendo um ritual onde Bert bebeu na África, né, nos vários anos onde ele viveu lá, e eu acho que é maravilhoso, para mim, pelo menos, é ver como ele fez uma integração do pensamento psicanalista, que ele foi psicanalista também, e essa capacidade que os alemães têm como ninguém de sistematizar as coisas, mas ao mesmo tempo trazendo esse olhar um pouco da espiritualidade. Salve, Marco, que bom que você entrou. Olá, boa tarde. Oi, Marco. Então, Boa tarde, Glaucia. aí quando o René me falou que você tinha um livro que tratava de mochilas transgeracionais, eu falei, gente, mas então a gente tem que conversar com essa pessoa, porque é um passo adiante, né? Que essa coisa da epigenética cada vez mais se fala dos traumas transgeracionais e tal. Isso. Mas, enfim, eu vou passar a palavra para vocês, eu vou rapidamente me apresentar, porque essa coisa da apresentação é até uma forma da gente se conhecer, né? E eu com o Glaucio, a primeira vez que a gente está se vendo é hoje. E eu achei interessante na conversa tua com o René, quando você pediu para ele se apresentar, eu falei assim, bom, eu vou me apresentar como, porque é isso, né? Somos consteladores familiares, mas a gente hoje vai vendo que tem formas de se apresentar que vão também evoluindo e mudando. Então, me dá vontade de me apresentar, em primeiro lugar, como um mediador sistêmico. Eu sou mediador de conflitos do Ministério do Trabalho. Eu sou economista, na verdade. Tive uma breve passagem por empresas multinacionais, como Citibank, mas rapidamente entrei no Ministério do Trabalho, por concurso, e lá optei por trabalhar na área de mediação. E o auditor fiscal, que é o meu cargo, é um auditor, é um cargo onde você entra nas empresas, você vê o que é certo, o que é errado, e o que é errado você exercita a tua autoridade de atuação, né? E a mediação é o contrário disso. Ele abre mão dos extremos para buscar um caminho do meio. E eu fui no Ministério do Trabalho, lá eu me capacitei na OIT, lá em Genebra e na Itália, há mais de 20 anos, e comecei no início com os nossos conflitos, eu seguia muito a terapia haitiana, fiz psicanálise, mas me adaptei melhor à terapia haitiana, com uma pegada mais corporal, que eu sei que a Glaucia também tem um trabalho somático que agrega esse olhar, né, que o Freud trouxe, e segui fazendo muito tempo de terapia haitiana, e a mediação era um lugar muito de escuta. Então, eu, apesar de ser economista, eu ali com muitos anos no trabalho da mediação, passei a olhar para esse lugar que é mais ligado à psicologia, de você ouvir os outros, acolher um pouco as partes e buscar um entendimento, uma solução para aquele problema. Lá pelas tantas eu entendi que a cultura que a gente
gente tem uma cultura muito de preto ou branco. E aí eu comecei a fazer um trabalho ainda sempre voluntário, através de uma ONG de psicanalistas em escolas públicas do Rio, chamada Projeto Girassol. Desde 2016 eu estou lá fazendo mediação sistêmica dentro dessas escolas, onde a gente tem as demandas da direção, se trazem problemas entre aqueles dois, aquele menino que bate muito, aquele que apanha muito, mas a gente sempre trabalha a mediação sistêmica no grupo inteiro. Então a gente bota eles em roda, a gente segue. E nesse processo da mediação de conflitos, eu vi pessoalmente o Bert em Brasília, então, eu acho que foi 2016, quando ele falava daquelas coisas de não julgamento, de você, né, entender que entre aquele que causa dor, causa o mal e a vítima, existe inconscientemente ali algum tipo de vínculo, e de que o lugar da ajuda tem que se dar muitas vezes nesse lugar não é de perdoar, mas de você, quem faz o que é errado tem que arcar com as consequências, mas como mediador a gente se afasta e a gente busca enxergar os dois lados. E aí eu me fascinei com isso, passei a fazer a formação que o Hellinger e a Sophie estavam propondo fazer no Brasil, e a partir daí passei também a atuar nesse universo aí de terapêutico. Hoje eu faço uma formação de terapia haitiana, uma formação longa, de 3 anos, a gente está estudando Freud, mas um pouco agregando essas informações, e é desse lugar que me dá muita vontade de aprofundar, principalmente essa questão daquilo que Bert percebeu e que mostrou no campo, ali naqueles rituais dele, de que a gente, quando trabalha com psicanálise, ou com Reich, ou com Jung, de uma maneira geral, principalmente Reich e Freud, vão a partir dos traumas de infância. E ali, através do Bert, a gente pode ver no campo que, na verdade, existem questões de traumas infantis, traumas ali intrauterinos, quando eu estou na barriga da minha mãe, que tem que ser abordados, mas às vezes tem coisas que vêm de antes, né? Que vêm atrás disso, de outras gerações. Então, isso eu também bebo um pouco na fonte das culturas tradicionais brasileiras. Estou aqui com a minha roupinha africana para honrar aqueles que eu acho que foram a matriz onde o próprio Bert Hellinger bebeu para explodir, para além daquilo que ele estudou enquanto psicanalista, ele entrar ali através dos Zulus num conhecimento que os índios brasileiros também têm, de entender que os traumas de infância muitas vezes não são por acaso, são muitas vezes o propósito da vida da gente. Então, dito isso, eu passo a palavra para o Marco, para ele também se apresentar e seguir aí nosso bate-bola. Muito obrigado, Rinaldo, e é um prazer muito grande estar aqui contigo hoje e com a Gláucia. Então, Gláucia, eu se calhar apresento-me mais para ti e para os nossos ouvintes também, não é? E para quem nos está a ver. Eu nasci perto de onde o Berto trabalhou muitos anos, eu nasci em Moçambique, então filho de portugueses, que foram viver e trabalhar para lá, não é? Procurar uma vida diferente. E eu sou fruto do amor de 2 pessoas muito jovens, e da paixão dessas 2 pessoas saiu esta figura que tem raízes, que vai nascer naquela terra, não é? Uma terra com a qual eu sinto uma ligação enorme, mas que também tem origens noutros lugares do mundo. Então, um dos lugares de onde a família vem, sobretudo da parte paterna, o meu avô, ele nasceu no Peru, filho de uma mulher indígena que vivia nas margens do rio Amazonas, com um homem que na altura era um português que tinha ido viver para lá. Então, isto são, e claro, eu tive a oportunidade em diferentes momentos de estudar a árvore genealógica da família e consegui ir até aos anos 1800, então foi bastante mais atrás lá do que o avô, o bisavô, o trisavô, então consegui chegar bem lá atrás, até onde foi possível, e perceber
o que é que estava aqui dentro, de onde é que vinha tanta informação, tanta imagem que me chegava ao longo da vida e essa necessidade de alguma forma encontrar as respostas que me faziam falta, que me levou a fazer essa investigação. Então, aqui eu estudo, eu comecei a trabalhar muito cedo, e imagina só, eu venho da área de eletrónica e das telecomunicações. Foi a minha primeira formação. E essa área é muito interessante para quem depois, ao longo da vida, se vai interessando por outras áreas. Porquê? Porque estudamos muito aquilo que são os campos. O campo eletromagnético, o espectro por onde a radiofrequência se propaga, como chega a outros lugares, como faz reflexão, por exemplo, nas camadas mais altas da atmosfera e depois, fruto dessa reflexão, vai chegar a regiões mais distantes. Então, essa primeira formação foi muito útil porque me deu essa imagem muito clara do que são os campos, como se geram, como funcionam. Foi muito interessante. Mais tarde, a partir dos anos 2000, eu comecei a interessar-me pelas ciências sociais e costumava dizer em jeito de brincadeira que a fase mais difícil da infância são os primeiros 40 anos. Né? Então foi mais ou menos por volta dessa idade que começou a surgir esse chamamento para esta área mais ligada ao desenvolvimento pessoal, e é aí que eu encontro o Bert Hellinger, a partir de 2013, através de outras pessoas, e daí fui crescendo sempre aprofundar mais, crescer mais, sobretudo trabalhar muito naquilo que eram os meus temas, como falávamos há pouco, não é? Antes de começar a nossa conversa aqui. Sobretudo as questões para as quais eu tinha uma ânsia profunda de respostas. E aí, depois de encontrar o trabalho do Bert, foi um amor que foi cada vez sendo mais profundo e que até hoje me leva a ser muito fiel aos princípios do Bert. É claro que nós vamos estudando outras coisas ao longo da vida, não é? Vamos agregando conhecimento, vamos criando camadas, não é? Vamos crescendo, mas esses princípios dele são os que efetivamente mais me impressionaram ao longo de todo este caminho. Enfim, resumidamente, porque há sempre muito mais para falar, não é? É esta a história, e é esta a história também que me leva a perceber quais foram as influências transgeracionais que chegaram até mim e que mais impactam a minha vida. E que, no fundo foram descobertas. Vou-te dar um exemplo, e também para as pessoas que nos possam estar a ver e ouvir. A minha família sempre houve, ou melhor, eu sempre senti ao longo da minha vida, sempre tive uma certa habilidade para os trabalhos manuais. Embora eu sempre tivesse desenvolvido feito um desenvolvimento mais também da área da parte intelectual e de querer crescer nesse sentido, eu sempre me apercebi que, trabalhando com as mãos, eu sempre tive muita habilidade. E quando vou conhecer as gerações antes de mim, eu apercebo-me que em muitas gerações da minha família houve muitos artesãos. De diferentes áreas, de diferentes indústrias, da indústria do calçado, da indústria, não sei se utilizam essa palavra no Brasil, mas funileiro existe. Sim, existe. Pronto, esse tipo de artes. Então eu acabo por encontrar nessas gerações anteriores esse gosto, essa habilidade, primeiro por necessidade, mas depois também por amor à arte, porque apercebo-me que muitas gerações que vieram antes de mim, para além de terem a sua própria arte que lhes permitia viver a sua vida, não é? E garantir o seu sustento, muitos deles tinham um grande amor à sua arte e uma grande alegria em fazer bem. Então isso também me trouxe, de alguma forma, algumas respostas para aquilo que eram a minha realidade, aquilo que me rodeava. E acabou por ser também uma forma de preencher um pouco aquelas partes de nós que nós vamos preenchendo, não é? À medida que vamos aprofundando naquilo que é a história da nossa família. Mas enfim, já falei muito, vou passar agora para a Gláucia para dar também o seu pontapé de saída. Ok. Obrigado da exploração de vocês sobre esse processo pessoal de chegar até aqui. Cada um tem uma história,
Mas, sabe, eu sinto que, antes de eu estar entrando no meu caminho, eu sinto que essas emoções, esses pensamentos, esses impulsos inconscientes que nos acompanham, é que faz a gente se movimentar para poder conseguir entendê-los. O que, que é isso? Por que, que eu sinto isso? Por que, que eu penso assim? Por que, que eu quero isso? Da onde isso vem? Porque muitas vezes, na nossa biografia, isso não se justifica. Não tem a ver com a nossa infância. Então, você pode procurar, você pode fazer vários tipos de terapia e você imagina que poderia ser por aquilo, mas aquilo não te dá uma certeza interna. Eu agora, em julho, eu faço 65 anos. Eu comecei a fazer terapia aos 20, então são 45 anos de vida terapêutica. Eu passei por muitas técnicas, por várias técnicas, e quando eu entrei no pensamento sistêmico, eu entrei na minha formação de constelação em 2001, né? Eu falei, um tio que fez uma coisa lá que eu nunca vi, que eu não conheci, como que esse tio, que eu não convivi, que eu não sei quem é, como assim ele vai estar influenciando a minha vida? Então, inicialmente, foi um choque muito grande, porque te dá uma sensação que você não tem controle sobre o seu destino. E é verdade, não temos controle sobre o nosso destino, pelo menos do que nós herdamos, né? Eu tenho uma frase onde eu falo, nós não somos responsáveis pelo que herdamos, nós somos responsáveis em transformar o que herdamos. Porque é herança, né? Eu sou professora de educação física, formada, e estudei várias técnicas, inclusive estudei Reiki, lá nos meus primórdios, nas couraças musculares, para entender, né? Eu trabalhava com lordose, cifose, escoliose, e eu fazia um trabalho individual em relação a isso, e com isso eu fui entendendo a função emocional na nossa postura, no nosso comportamento, no nosso lugar no mundo, né? E conforme eu fui descobrindo isso, eu ia trabalhando o corpo, mas se a pessoa entrava numa crise emocional, ela voltava para um original rapidamente. Então, por mais que ela melhorasse, eu ajudei muita gente do ponto de vista físico, mas tinha um ponto vulnerável, que quando ela entrava numa crise emocional, ela voltava para aquela origem corporal, né? E em 92, eu resolvi fazer uma formação terapêutica, e aí eu mudei o meu consultório, né? Eu coloquei 2 poltronas e comecei a trabalhar, né? Eu não sou psicóloga, e isso foi um caminho que eu decidi para eu ter uma liberdade interna. Eu sempre busquei muita liberdade. Então, para eu poder sentir, né, com a minha neurocepção, o que me... Assim, para onde eu queria ir, para onde eu tinha mais liberdade de poder buscar isso tudo. E quando eu fiz essa formação, era uma formação que a gente trabalhava com trauma. Então, eu trabalho com trauma desde 92, 93, 94. Eu fui encontrar o pensamento sistêmico em 2001. Essa técnica que eu trabalhava me ajudava muito. Eu evoluí muito emocionalmente, mas chegou um ponto que eu não conseguia mais sair do lugar. Eu já tinha entendido vários comportamentos, vários padrões emocionais, de pensamentos e de comportamento, mas com isso, esse entendimento não me trazia liberdade de sentar, de deixar de sentir, de deixar de pensar, de deixar de fazer determinadas coisas, né? Então, quando eu fui para o pensamento sistêmico, quando eu vivi a minha primeira constelação em 2000, eu fiz a minha primeira constelação, em 2001 entrei na formação aqui no Brasil, com alguns alemães que vinham dar formação em 3 anos, 9 módulos, 3 módulos por ano.
E eu, abrindo o campo entre o meu pai e a minha mãe, eu me vi ali no meio. E ali eu entendi que dinâmica eu me colocava entre eles que gerava um resultado na minha vida prática, concreta, absoluto. Então, em uma hora, eu consegui entender a origem de muita desregulação que eu tinha com os meus pais e que eu estava presa nos 10 últimos anos do meu processo terapêutico, porque eu entendia, eu compreendia, eu tentava fazer diferente, mas na hora do vamos ver eu voltava para aquela origem, né? E aquilo se repetia e acabava do mesmo jeito. Aí, quando eu enxerguei aquilo, eu falei, bom, aqui tem um conteúdo, eu não tinha a menor ideia do que se tratava, né? E aí, Rinaldo, quando você fala, né, da mediação e que você autuava, né, o que estava errado e não olhava o subjetivo daquilo, que era exatamente isso que você estava trazendo, eu chamo isso de pensamento linear e pensamento circular. O linear é a gente está aqui nessa dimensão, nessa racionalidade, sai do ponto A e chega no ponto B. E a pergunta é por que isso está acontecendo desse jeito? Não pode acontecer, autua e ok. Então você tem que fazer o certo. O que leva uma pessoa a ter um comportamento desregulado, né? O que isso faz? O que a pessoa carrega, que apesar dela saber que está errado, ela luta ferozmente por aquilo, né? Então, isso é o pensamento circular. Que forças são essas? Da onde isso vem? Certo? Que me faz ter esse padrão mental, esse padrão emocional, e eu repito um comportamento desregulado, mas eu não quero saber. Eu preciso que seja daquele jeito e eu preciso que o outro aceite a minha desregulação. Né? Acho que, então, tem uma subjetividade que é qual é o motivo pelo qual eu carrego um pacote emocional, mental e comportamental que me impulsiona, mesmo que ele seja desregulado, e eu não abro mão. Então, aí entra Bert Helling com o sentimento da necessidade do pertencimento. Eu aprendi na minha infância que aquilo era o certo. Eu aprendi na minha infância que daquele jeito eu pertenço. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe a ter aquele padrão mental, emocional e comportamental. Então, para mim é certo. E ali eu pertenço, e ali eu faço parte, e ali eu tenho bando. Quer dizer, isto para mim foi uma novidade dentro da terapia que eu já trabalhava durante 10 anos e com significativo resultado positivo. Eu via que muitas pessoas conseguiam avançar com a técnica que eu usava, que eu aprendi numa formação, que se chama causalidade, que eu estudo na relação entre causa e efeito, mas faltava esse outro contexto, porque eu não abro mão de algo que eu não concordo mais, que eu desejo mudar e não consigo, que eu gostaria de fazer diferente e não consigo. Por que a minha razão não sobrepõe a esses padrões infantis, né? Isso me chamou muita atenção e eu comecei a estudar profundamente todo o pensamento sistêmico. E esse pensamento sistêmico, do ponto de vista circular, vem de Varela e Maturana. Eles que desenvolveram esse raciocínio. Tá? Do pensamento circular, que outras forças estão atuando para que aquilo seja dessa forma, né? O que eu vejo que é lindo no Bert Helling, que assim, o Bert Helling reuniu muitos conceitos de muitos cientistas, reuniu, montou a sua filosofia em cima disso e divulgou no mundo inteiro. Esse é um valor que o Bert Helling tem absoluto, né? Dentro disso, eu fui estudar a experiência somática em 2008. Fiz
a minha segunda formação em trauma na experiência somática de Peter Levine, que foi um curso que demora também 3 anos, e eu refiz esse curso. Eu fiz o curso 2 vezes para eu poder estudar a neurociência. A neurociência me trouxe muita informação de por que a gente repete, por que eu preciso fazer igual ao meu pai e minha mãe, de uma forma infantil, inconsequente, desregulada, mas eu estou feliz em fazer, porque eu vou pertencer, eu vou continuar fazendo parte. E aí eu comecei a desenvolver uma série de raciocínios, como, por exemplo, nós somos mamíferos. O mamífero, ele tem uma frase, uma força que é assim: em bando nós temos mais chance de sobreviver. Então, se o meu bando pensa amarelo, eu vou pensar amarelo, mesmo que isso me desequilibre. Se o bando da minha mãe pensa verde e o bando do meu pai pensa amarelo, eu vou ter o verde e o amarelo dentro de mim. Não cabe o azul e não cabe o vermelho, nem o preto, nem o branco, ok? Por quê? Porque eu vou ter a sensação de pertencimento do amarelo do meu pai, do verde da minha mãe, e isso acalma o meu sistema nervoso, tá? Porque se você não tem um adulto que cuide de você durante a sua infância, você não sobrevive. Quem tira o seu cocô, quem tira o seu xixi e quem te dá comida é um adulto. Sem um adulto, o ser humano não sobrevive. Então, meu sistema nervoso, depois de milhões de anos se desenvolvendo, isso tudo é neurociência, ok? Tá? Isso tudo é provado, esses cientistas falam nisso o dia inteiro. Então, o meu sistema nervoso, ele é feito para copiar o meu pai e a minha mãe, que conseguiram sobreviver. Então, eu copio comportamentos, eu copio intenções, eu copio emoções através dos neurônios espelho. E isso fica impresso no meu corpo. Porque até 2 anos de idade, você não tem aparelho cognitivo maduro. Então, as suas memórias não são explícitas, são memórias implícitas. E quem guarda é o corpo, não a mente. E a alma. Quem guarda é o corpo e a alma. A mente não tinha aparelho para poder registrar aquilo tudo, não tinha maturidade cognitiva para registrar. Isso se torna um imprint em mim. Então, o imprint fica na base da minha estrutura de personalidade e é ele que me conduz de uma forma infantil e inconsciente. Então, vários pensamentos que a gente carrega, várias emoções que vêm do nada. Quando eu paro, a tal da presença, né? A presença é um instrumento maravilhoso, mas ao mesmo tempo me faz entrar em contato com muito conteúdo que eu ainda não elaborei. Porque a minha biografia, a minha infância não justifica. Pode ter acontecido na minha gestação e pode ter acontecido no 1º e 2º ano de vida. Então, todo esse raciocínio de eu ter copiado pensamentos, emoções, intenções dos meus pais, numa época que eu não tinha aparelho cognitivo para isso, e isso fica impresso nas minhas vísceras, nos meus órgãos, na minha fáscia muscular, você que trabalha com Reich, Rinaldo, e no meu sistema nervoso, ok? Sim. Então, essa é uma plataforma orgânica que vem antes do pensamento, que vem antes da emoção, e que eu faço download o dia inteiro. Então, ela me diz se eu vou pertencer ou não, se eu sair do amarelo e do verde, se eu for para o azul. Gerando uma sensação de ameaça, e aí eu travo e volto para o meu original.
Aí você fala, eu estou me auto-sabotando, eu sou masoquista, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acabo até sendo, mas não é por isso, é pela necessidade do pertencimento, né? Eu fiz várias formações em constelação familiar, eu fiz a do Bert, eu fiz essa primeira que teve aqui no Brasil, em 2001, e fiz mais outras 3, 4 com pessoas que vieram de fora. Eu e o meu parceiro Oswaldo Santucci, nós montamos o Instituto Conexão Sistêmica, daí que o René veio aqui com a gente, estudar aqui com a gente. Eu montei uma revista sobre o pensamento sistêmico, então muitos professores escreviam artigos e a gente publicava na revista. A nossa primeira formação foi em 2009, e nós fomos até a pandemia, um mês antes da pandemia, né, onde nós fizemos 67 eventos internacionais durante todos esses anos. Formamos mais de 1.200 alunos, com os professores internacionais. Tá? Nós trouxemos 37 professores diferentes aqui para o Brasil nesse período. E assim, a gente teve uma escola, eu e o Santucci, absoluta, porque e todos eles eram alunos de Bert Helling, alunos de Matias Varga, do INSPE, né? E alunos da Virginia Satir, e alunos do Peter Levine. Quer dizer, nós tivemos uma formação assim, uma visão super integrativa de várias escolas a respeito do pensamento sistêmico. Com isso, eu desenvolvi um recurso sistêmico que se chama justa razão. O que é a justa razão? Então, Rinaldo, pensa no teu pai aí na tua frente, ok? E pensa num comportamento desregulado do seu pai. Facinho de achar. Pode ser a sua mãe, vai ser fácil do mesmo jeito, certo? Sim. Eles também copiaram dos seus avós, que também copiaram dos seus bisavós, ok? E por isso é transgeracional, neurônio espelho. Mas a gente chega lá. O pai na tua frente. E do lado esquerdo dele, coloca uma âncora representando esse comportamento dele, Rinaldo e Marco, por favor. O que acontece quando você olha para o teu pai e do lado dele tem esse comportamento desregulado? Certo. Qual é a sensação? Rinaldo e depois Marco, quando você faz isso? Eu vejo uma firmeza, é uma sensação que ele está muito firme junto com essa âncora que justifica a atitude. Ok. E você, Marco? Eu vejo uma leveza. Vejo o mais leve. Ok. Por quê? Porque você separou ele do comportamento dele. Isso. Acho que foi isso. Porque ele tem uma natureza e tem um comportamento aprendido e que ele tinha que seguir dos seus avós, que tinham muito menos liberdade do que nós temos hoje de poder seguir ou não. Tá? Agora, atrás do seu pai, Rinaldo e Marco, e desse comportamento que ele carrega, tem uma outra âncora, que é a justa razão pelo qual ele carrega esse comportamento. Experimenta. Muda de contexto. Vai para uma geração atrás. Põe a justa razão atrás do seu pai do comportamento. E olha além do seu pai. Olha para a justa razão. O que vai acontecendo? Rinaldo, como é? Eu vejo o meu avô, o pai dele, junto com essa razão. Né? Aquilo que ele viu no pai, que ele resolveu fazer diferente. É o que me ocorre, assim. Ok. E o que acontece com o teu sentimento quando você reconhece a justa razão do seu pai?
eu compreendo melhor Ok. aquele funcionamento com o qual eu não concordo. Ok. E você não tem que concordar, mas que você tem que aceitar que ele carrega aquilo, certo? Sim. E você, Marco, como é quando você coloca a justa razão do comportamento que o seu pai carrega? Eu vi também o pai dele, o meu avô, um pouco da avó também, a mãe, mas muito mais do pai. Ok. E a sensação com que eu fiquei foi, ainda neste momento estou a sentir a revolta que ele tinha. Ok. Ele sentia. Ok. Então, quando você olha lá para a justa razão, vocês dois, e diz assim: agora eu te vejo. Você faz parte da história do meu pai. Portanto, faz parte da minha história. Você é um de nós. Você pertence a nós. Você faz parte de nós. E um pedaço de mim veio de você. Aí, soltou, né, Renato? O corpo soltou. Sim. Então, você entra em um entendimento, numa compaixão. Não numa concordância. E muito menos em perdão. Não estamos falando de perdão aqui. Então, você está incluindo a justa razão do comportamento do seu pai. Isso é a mochila transgeracional que o seu pai carrega, que é os eventos que o seu avô viveu e que ensinou para o seu pai, e o seu avô carrega a justa razão dele, que é a mochila transgeracional que o seu avô carrega do seu bisavô, de todas as experiências que os bisavós viveram. Então, a infância do seu avô com os seus bisavós tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, tem a ver com a gripe espanhola, tem a ver com abandonar a origem, abandonar o país, vir para o Brasil, ou sair da onde ele estava para ir para outro lugar, para fugir da fome e da guerra. Enquanto isso, o seu avô era criança. Como foi a infância dos seus avós? Como é que eles viveram essa fuga? Como é que eles viveram essa fome? Como é que eles viveram ter que virar as costas para o país e ir embora? Foi traumático. Por quê? Não tinha Google. A viagem do navio, isso tudo eu falo nesse meu livro, né? A mochila transgeracional que carregamos, né? Então, como a saga de migração dos nossos antepassados pode influenciar o nosso presente, né? Esse é o livro. Então, como foi ficar 40 dias num navio sem saber para onde ir, o que ia acontecer, o que ia comer, onde ia dormir, como é que ia ganhar dinheiro, o que ia ser a vida. Não tinha informação, era no escuro, era na necessidade. Então, o seu bisavô imigrou para o Brasil, né? De alguma forma, o seu bisavô, com a sua bisavó, ou eles se conheceram aqui, ou se conheceram no navio. 40 dias, eu ponho fotos disso no livro, como foi a viagem, né? Então, era tudo muito rústico, muito primitivo, sem dinheiro, no desespero. Então, chegaram aqui no Brasil e tinham que trabalhar 12, 14 horas por dia. E criança era mão de obra. Não tinha que ter vida emocional, não tinha colégio, não tinha infância. Era mão de obra. Vai carpir junto, vai plantar para poder colher e ter o que comer. Então, essa foi a infância dos seus avós. O que eles ensinaram para os seus pais? Quando seus pais eram crianças, ok? Isso foi
depois da Segunda Guerra Mundial. Que o mundo estava numa tormenta. E tinham muitos italianos, alemães e japoneses no Brasil, que Getúlio Vargas lançou uma lei em 1945, proibindo falar italiano, alemão e japonês. Então, eles já tinham o trauma da vinda para o Brasil, tiveram que trabalhar 12, 14 horas por dia, de segunda a segunda, para ter o que comer. Aí, de repente, Getúlio Vargas proíbe a língua deles aqui no Brasil. Vocês sabiam que os japoneses ficaram em campos de concentração durante 4 anos no interior do Brasil? Eles perderam tudo de novo. Casa, negócio, família, perderam tudo. Ok? Então, isso é um trauma transgeracional. Então, são os avós dos clientes orientais que vêm aqui no consultório. Todos eles no Brasil, de norte a sul, até na Amazônia, tem isso. Tá? Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, todos eles não podiam falar a língua. Então, eles eram perseguidos e seriam presos. Então, isso é um trauma transgeracional. De perder a identidade, da identidade ser errada, da identidade desqualificar, desvalorizar, despersonalizar. Isso tira a dignidade de uma pessoa. Então, essa foi a experiência dos nossos avós que imigraram. E aqui eu não estou falando dos escravos africanos, nos últimos 300 anos, que tem uma herança muito difícil, e dos índios, né? Então, todo esse trauma que os bisavós viveram na Primeira Guerra, depois teve gripe espanhola, depois teve quebra da Bolsa, aí teve a Segunda Guerra, perderam tudo, vieram para cá, trabalharam, construíram, e aí perderam tudo de novo. Tá? Esses são os avós de imigrantes no Brasil, e que é uma grande maioria do Brasil. E eu estou falando de Itália, Alemanha e Oriente, mas né, os países libaneses, sírios, França, Espanha, Portugal, Hungria, Polônia, Rússia. Nós temos imigrantes do mundo inteiro aqui no Brasil. E todos eles vieram por causa de guerra. Então, perderam tudo. E o que um imigrante, isso eu coloco no livro, ele traz como emoção primária de ter fugido do país de origem. Ele carrega uma vergonha, ele carrega uma humilhação, ele carrega uma traição com a pátria, porque ele teve que fugir e abandonar, inconscientemente, né? E o que essa vergonha, essa humilhação e essa traição que o seu avô carrega, que o seu bisavô carregou, como que isso foi ensinado para os seus pais? E como os seus pais te ensinou? Isso passa de pai para filho, tá? Do ponto de vista biográfico, do ponto de vista da neurociência, a epigenética nos ensina que um trauma transgeracional, isso é ciência, ok? Pode ficar até 7 gerações no sistema nervoso daquele campo familiar. Isso também tem uma informação que eu coloco no livro. Então, você herda pelo DNA e herda pela biografia, vivendo o que os seus pais te ensinaram, que aprenderam com os pais dele, de uma forma inconsciente. E aí você fala, mas ele não sabia que era ruim, ela não sabia que era ruim, por que não fez diferente? Se nós sabemos que é ruim e não conseguimos, sem um processo terapêutico, como é que eles iam conseguir? Eles só tinham a igreja. Porque não existia psicologia, não existia técnica, existia a igreja.
vai no padre, reza 20 Pai Nosso, 20 Ave Maria e volta para casa. Não tinha outra solução, né? Então, nós somos frutos de muitos traumas transgeracionais. E quando eu fui viver a minha primeira constelação e depois as seguintes, né? E com tudo que eu fui fazendo, eu fui reconhecendo emoções infantis, pensamentos infantis, comportamentos infantis que não justificavam na minha biografia, mas justificava no meu sistema familiar. E quando eu conseguia acessar, que eu encontrava a origem desses pensamentos, emoções e impulsos que povoavam a minha mente e o meu corpo, eles se acalmavam, porque eles encontravam a origem disso. E aí, se a gente inclui, reverencia, você se descongela, você se desmistura, e aquilo acalma e traz paz. Foi através do meu processo pessoal, encontrando origens transgeracionais de muitas emoções e pensamentos que até se repetiram na minha infância, que eu vivi coisas na infância a respeito daquilo, mas que mesmo sabendo, não descongelava. É quando eu consigo encontrar a origem transgeracional que aquilo vira passado e sai do meu corpo, sai da minha mente e sai do meu presente. Então, esse raciocínio é que fez eu desenvolver várias ferramentas. Eu desenvolvi um método terapêutico que se chama Nexo Renascer Sistêmico, que são atendimentos individuais que eu ofereço de 9 a 18 encontros quinzenais ou mensais para estar resolvendo um sintoma. Então, eu não trabalho com um encontro, porque aquilo trabalha um pedaço da minha história, mas eu tenho que incluir a minha criança emocional, que está condicionada. Então, aqui eu desenvolvi um caminho, um raciocínio, onde eu incluo a origem de vários sintomas que eu carrego, e isso vai fazendo com que a minha criança vá descongelando do verde e do amarelo e vai ganhando liberdade através da inclusão da essência, da individualidade, da natureza de quem você é e não do que você aprendeu a ser. Você vai incorporando a tua essência e vai sentindo diferente do que você recebeu como informação. E aqui vai acontecendo uma transformação profunda como processo terapêutico, encontrando a origem do meu sintoma no trauma transgeracional. Posso aqui dar alguns exemplos, mas falei muito aqui. Vamos circular um pouquinho a palavra, Glaucia? Como? Vamos circular um pouquinho a palavra? Perfeito. Para a gente poder também compartilhar um pouco? Obrigado. Aí depois você fala os exemplos, acho que vai ser legal. É muito bacana ver a tua trajetória, e eu também acredito muito nessa coisa que o terapeuta ele só leva o paciente aonde ele consegue ir. Então, você falou um pouco aí da tua pesquisa, né? Que eu acho que certamente é desse lugar que você não só consegue escrever um livro, como consegue ajudar as pessoas que estão ali envolvidas, né? E você propôs um exercício, tanto para mim quanto para o Marco, para a gente também olhar para essa nossa herança transgeracional, né? Mas eu queria puxar também aqui, como a gente falou de África, né? Porque você trouxe muito essa perspectiva a partir da migração que veio da Europa, e não tem jeito, né? O Darcy Ribeiro ele já dizia que todos nós somos brasileiros e somos frutos de um casal primordial composto por
um português violento e uma índia violentada ou uma africana violentada. Faz parte da nossa história, né? Mas o pensamento sistêmico e o Bert trazem também com muita força a importância de que não existem vítimas, né? Não faz sentido a gente se colocar num lugar de que, coitado, nós temos um português maravilhoso aqui, porque os portugueses... Não, cada um de nós viveu exatamente aquilo que viveu, seja enquanto pessoa, eu, Rinaldo, seja enquanto país, Brasil, seja enquanto marco português em Portugal, seja Gláucia brasileira, descendente de, provavelmente, europeus, italianos e tal, né? E não só a gente não deve se colocar no lugar de vítima, e aí eu trago o pensamento, tem um casal de pensadores da Burkina Faso, que é um pequeno país da África, um casal chama-se Malidoma e Sobonfu Somé. Eu fiz um curso com ele. Eu e Oswaldo fizemos uma semana de xamanismo com ele, Malidoma Somé. Eles morreram já atualmente, infelizmente, mas eles era a colonização francesa, então eles viveram na Europa, se formaram doutorados, e eles trouxeram muito dessa filosofia africana para uma linguagem que nós, ocidentais, possamos entender. Um pouco o que o Bert fez, né? O Bert foi na África do Sul e, de alguma maneira, dialogando com todas as outras correntes ocidentais e os alemães, ele trouxe. E a Sobonfu Somé, ela tem uma fala que eu acho muito interessante. Ela fala assim, vocês do Ocidente, vocês têm uma perspectiva de que vocês, aquilo que você falou lá no início, né, vocês são totalmente responsáveis pelo destino de vocês. Né? E, de alguma maneira, a própria psicanálise, como foca muito a preocupação nos traumas de infância, naquelas questões muitas vezes ligadas à sexualidade que você viveu ali, e aquilo ali tem um peso enorme, você passa a vida inteira pela psicanálise elaborando aquelas coisas para tentar ampliar sua consciência e perceber alguma coisa que está no inconsciente, que se transformou num recalque, naquela informação que de tão dura foi na infância, não podia ser acessada, e você tem todo um método para olhar para isso. Essa cultura da Gara, ela olha para esses traumas geracionais, para esses traumas de infância, como parte de um processo onde, no fundo, e aí é uma fala dela, ela fala assim, a gente não nasce sequer de um projeto consciente de um pai e uma mãe. A gente é fruto de um projeto das ancestralidades dos nossos avós paternos e maternos, que buscaram aquele encontro de duas almas, portanto, nos nossos pais, seja num apartamento de classe média em Belo Horizonte, que é o meu caso, seja numa favela do Rio. E se você nasceu naquele ambiente, é porque essas ancestralidades entendem que é essa conjunção de almas e é aquele lugar onde você precisa de viver as experiências que você tem que viver. E aquilo ali não só é algo que será o seu destino, mas é também, talvez, aquilo que é o teu propósito nessa vida. Né? Muitas vezes a gente olhar para esses traumas que cada um de nós tem. A gente olha para quem nasce na favela, e eu trabalho nas escolas públicas, uma delas é dentro de uma favela. Eu sei que não é fácil você criar uma criança dentro de uma favela do Rio de Janeiro, com todas as violências que estão ali, e ali tem traumas muito fortes. Mas também tem pessoas de uma força espiritual, de uma força de alma, que se conseguem transformar aquelas dificuldades e aquelas violências momentâneas e que viveram na infância em algo potente, e a gente fala isso nas escolas, e consegue ver na educação, na forma de se capacitar para um mundo mais produtivo. Essa pessoa pode ter uma força que o meu filho, criado em classe média alta, não terá, porque ele também não teve essa vivência, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é a gente ter essa noção de que esses traumas, sejam os traumas da infância, sejam os traumas transgeracionais, eles talvez sejam o nosso propósito nessa vida, né? E aí você pediu que eu olhasse para o meu pai, né? O meu pai é um médico.
O pai dele é um médico alopata, que tem toda essa vivência muito diferente da minha. Eu sou o filho mais velho, eu sempre fui nesse ponto mais ligado à minha mãe, que é de uma tradição mais ligada a yoga, mais ligada... Minha avó sempre queimavam as ervas em casa, então a minha pesquisa tem uma coisa ali de indígena, né? E aí a gente vê que, e aí fazendo essa pesquisa genealógica, por isso que eu acho que é importante essa conversa nossa enquanto terapeutas, da gente também entender que a gente tem que buscar as nossas para poder ajudar dos outros a eles buscarem as deles, né? Mas você falou do meu avô. O meu avô, ele foi o oitavo filho de um homem, dono de muitos escravos no interior de Minas, e que quando ele teve 3 meses, quando ele tinha 3 meses de idade, esse meu bisavô foi assassinado. E ele, como oitavo filho, e a mãe dele, com 8 filhos, acabou dando ele para ser criado para a filha mais velha. Então, ele, com 1 ano de idade, ele não só perdeu o pai assassinado, como perdeu a mãe, porque a mãe, no fundo, contraiu um outro casamento e os 8 filhos foram criados pela avó, né, minha trisavó, e ele foi ser criado no interior do estado do Rio, pela irmã mais velha, que se casou com 15 anos com uma pessoa aqui do estado do Rio. E olha que ironia, ele que vem de uma família de fazendeiros, de donos de escravos, através desse casamento da irmã mais velha, ele se tornou médico, assim como vários irmãos irmãos de convivência, né? Porque ele era o irmão mais velho, mas logo que a irmã se casou, ela teve depois 6 filhos. Desses 6, 3 foram médicos, 3 foram advogados. Então, percebe como a tragédia da vida do meu avô, que foi justamente ter um pai assassinado aos 3 meses de idade, por outro lado, deu para ele uma possibilidade de ter uma outra perspectiva de vida, porque meu avô foi médico, meu pai foi médico, e eu não sou médico, mas isso mudou totalmente a perspectiva dele de ser um fazendeiro dono de escravos no interior de Minas para ser um médico que, né, você muda o parâmetro, né? Curiosamente, eu no Ministério do Trabalho, durante muitos anos, fui coordenador de operações de trabalho escravo, de combate ao trabalho escravo. Não é à né? toa. Não é à toa. Não é à toa, exatamente. E ao mesmo tempo, mas que nessa época a minha tendência era ter um olhar muito crítico com os fazendeiros donos de escravos. Com certeza. E aí, na medida que o pensamento sistêmico foi tomando pé e parte da minha vida, e eu como auditor fiscal, eu continuo tendo a mesma lógica de que nós temos hoje trabalho escravo, né, nas cidades e no campo, né? Sim. Mas o fato de, assim, quem faz isso tem que arcar com as consequências disso. Não se trata de passar pano. Agora, se trata, e aí entra o papel da mediação. Quer dizer, só autuar, só multar, só penalizar é parte do processo, mas vamos chamar essas pessoas para conversar, vamos chamar esse segmento econômico, vamos chamar esses fazendeiros dessa região que continuam fazendo essas práticas. Então, na verdade, o pensamento sistêmico, para mim, ele agrega nessa perspectiva do não julgamento, que é o ponto de partida da mediação. E para passar a palavra para o Marco, para não ser muito extenso, eu faço aqui um crédito também a algo que você falou, né? Essa noção de pertencimento não é à toa que a gente, às vezes, convive com pessoas que fazem terapia, e aí não importa se é haitiana, se é psicanálise, se é junguiana ou se é constelações. Tem gente que faz 20 anos de constelação, constela todo ano e continua repetindo os mesmos problemas da primeira constelação. Então, assim, aí eu só fechar aqui, eu acho que é importante, assim, quando você fala desse lugar do pertencimento, é importante lembrar também que o Hellinger falou da má consciência, né? Da gente, quando entrar em contato com aqueles valores, que são os valores da nossa família, que são aqueles valores que o meu pai tem, que ele às vezes herdou do pai, que herdou do meu bisavô,
mas que eu, enquanto ser humano, olho para isso e digo, não, eu não quero isso para mim, muitas vezes é muito duro. E esse processo de dizer, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou reproduzir esses valores familiares, é algo que é um processo solitário, muitas vezes, porque a gente vai ter uma enorme crítica, muitas da família, e aí eu digo em nome próprio, quando eu era do Citibank, trabalhava aí, fiquei 1 ano de mochila nas costas e falei assim, não, eu não quero isso para minha vida. E a família foi totalmente contra. E eu falei, não, mas eu vou fazer o que o meu coração manda. E saí do banco e fiz essa trajetória, depois fiz outras coisas, e hoje sou mediador do Ministério do Trabalho. Mas aí eu acho que, só queria pontuar isso, que para a gente, muitas vezes, romper com essa inércia, nessa culpa da má consciência, de romper com esse pertencimento familiar, aí eu sou muito grato a Reich. Porque Reich, para mim, de todos os terapeutas psicanalistas europeus, é quem melhor trabalha com a raiva, com um sentimento que é necessário muitas vezes. Muitas vezes você tem que, até você busca o caminho do meio, mas algumas vezes você tem que romper com esses valores de uma maneira dura. E você vai ser questionado pelos seus pais, você vai ser questionado pelos seus amigos, e você vai para frente, vai para cima. Mas muitas vezes, quando você vai contra a necessidade do pertencimento, você pode fazer um sintoma físico, porque você está em ameaça de sobrevivência. E aí que eu criei o Nexo, com ferramentas para auxiliar a tua criança emocional, não só liberar o emaranhamento sistêmico, o trauma transgeracional, mas para trabalhar a sensação de pertencimento da tua criança emocional. E esse é o grande valor do Nexo, porque não é só o trauma transgeracional. A criança emocional tem que ser acolhida, senão ela não consegue. E se faz na marra, ela pode criar um sintoma. Só isso que eu queria colocar aqui. Tá? Perfeito. Eu acho que cada caso é um caso, né? Eu acho maravilhoso o seu trabalho. Eu acho que cada um de nós vai encontrar as ferramentas para buscar, né? É maravilhoso. E só queria pontuar que nesse ponto a gente vai meio que juntando, né? E só para finalizar, antes de passar para o Marco, cada vez mais a minha pesquisa também é nesse universo indígena, que eles têm, né? Os padres, como você falou lá, eles mandavam rezar, reza 3 Ave Maria e volta lá para trabalhar na enxada. Agora, os pais de santo, os pajés, aqueles que sobreviveram fugindo da Igreja Católica muitas vezes, fugindo da perseguição dos colonizadores, esses, desde sempre, desde antes dos portugueses chegarem aqui, eles têm as suas técnicas, eles têm as suas beberações, as suas medicinas da floresta, seja a ayahuasca, hoje em dia muito valorizada pelas universidades americanas e europeias. Você tem a psilocibina, que é o cogumelo, que é muito lá usado pelos astecas no México. E você tem todo um conhecimento que está aí para o Brasil também, poder, hoje em dia, cada vez mais valorizado, né, que a gente pode também usar essas fontes como... Aí cada um vai buscar a sua referência, né? Mas eu não queria deixar de aqui, nessa nossa conversa, fazer um agradecimento e honrar um pouco essas sabedorias de África, mas quando eu falo África, eu incluo aí indígenas, sejam africanos, no caso do Hellinger, sejam os brasileiros, que hoje em dia estão aí. Eu pus no livro, Reinaldo, um capítulo sobre os índios e um capítulo sobre os africanos escravizados. Eu falo especificamente disso, né? Maravilha. Nós vamos fazer um troca-troca de livros. Eu te dou o meu Mediações Sistêmicas nas escolas e você me manda o que eu quero muito ler. Marco, desculpa, falamos muito. Agora você fala muito. Não, vocês enriqueceram tanto esta conversa que eu vou contribuir aqui, vou dar o meu contributo falando um pouco dessa experiência com a África.
porque sendo eu um português, um filho de pais portugueses nascido em África, vocês podem imaginar quando a guerra apertou em África, e a guerra que eu estou a falar foi a guerra de independência de Moçambique, que é o meu país. Eu sou português nascido em Moçambique, mas o Moçambique é o meu país, né? E até a emoção sempre vem um pouco mais forte quando eu lembro, e eu vim de lá muito jovem, Gláucia, quando tu falas que as crianças com 2, 3 anos ainda não têm o córtex frontal bem desenvolvido, maduro, eu regresso a Portugal quando a guerra fica muito feia lá, com 3 anos e meio, então eu começava. Todas as memórias que eu trazia são praticamente todas memórias celulares, não é? São memórias gravadas nas minhas entranhas. Então, quando eu venho para Portugal e regresso e vivo aqui, começo a viver aqui o resto da minha vida até hoje, claro que dentro de mim havia sempre um conflito interno muito grande, um conflito de lealdade e de fidelidade aos meus pais e ao país de origem, e um conflito de pertencimento ao meu país de nascimento. Isso. Eu não tenho aqui perto, eu acho que não tenho aqui, mas não está aqui. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de regressar à cidade onde eu nasci, e eu trouxe um pouco de terra que eu guardo e que está aqui numa jarra especial que eu trouxe de lá, e de vez em quando eu sinto vontade, eu vou lá e toco aquela terra nas minhas mãos para sentir essa conexão. Então, acabo por sentir e por perceber ao longo de todos estes anos, e com tudo o que vou aprendendo, não só pelas formações, pelos momentos formais de formação, mas também com as conversas com o Rinaldo, com as conversas contigo, Glaucio, com a conversa que estamos a ter, porque isto educação é isto, formação é isto, não é? Nós estamos sempre a educar, estamos sempre a formar. Então eu acabo por perceber que eu venho nascer nesta família, com origens também da América do Sul, fazendo a ponte entre os 3 continentes, entre a América, a Europa e a África. Claro que onde eu sinto mais força, onde eu sinto o maior chamamento é com a África. Há um poeta moçambicano que eu gosto muito, que é o Morgado Mbalate, que é um jovem poeta, que ele diz: eu nunca me separo de África, porque a África está sempre dentro de mim, porque a trago dentro de mim. Então, quando eu leio poesia moçambicana, quando eu leio poesia africana, para mim é sempre um preenchimento da minha alma com aquelas raízes, com aquelas origens, não é? E falando um bocadinho, não vale a pena acrescentar muito à questão da transgeracionalidade, mas em África e em Moçambique, sobretudo os territórios junto à África do Sul, os povos que habitavam aquelas regiões são os mesmos. São as mesmas culturas, são os Zulus, são, enfim, diferentes culturas onde Bert Hellinger foi beber, e culturas, tradições, ancestralidade, uma cultura indígena africana muito forte, com a qual eu sinto muita afinidade, não é? E onde eu vou também beber muito daquela cultura. Sim, força. Marco, eu posso fazer mais um exercício com você? Claro, é bem-vindo. Ok. Coloca aí na sua frente Moçambique, o seu país de origem, por favor. Ok, já está. E aí você constrói esse campo entre você e Moçambique. O que começa a acontecer entre vocês? Há um impulso muito grande de me aproximar. Ok. Você pode fazer uma reverência a Moçambique? Claro. Experimenta. E vai dizendo assim: eu sou o seu filho. Eu sou seu filho. E você é a minha pátria. E você é minha pátria. E eu tenho muito orgulho disso. E eu tenho muito orgulho disso. Mesmo distante, eu carrego você no meu coração. Eu
levo-te no meu coração. Mesmo distante, Mesmo distante, eu continuo sendo seu filho. eu continuo a ser o teu filho. E você é a minha pátria. E você é a minha pátria. E conto com a sua força pela luta pela sobrevivência. E conto com a sua força pela luta pela sobrevivência. Como é isso, Marco? É muito relaxante, traz uma leveza muito grande. Eu confesso, Gláucia, que eu fiz este exercício já de diferentes formas, assim, muito parecido, e é sempre uma bênção e é uma noite que eu durmo melhor. Esta conexão com Moçambique, como eu te falei há uns anos atrás, quando eu voltei, eu tive a oportunidade de ir nadar na praia onde os meus pais me levavam quando eu era criança. Nossa! Eu fiquei meia hora, uma hora, eu perdi a noção do tempo, deitado na areia, com a minha barriga conectada, como se o meu cordão umbilical ficasse ali, naquela terra. Isto também para... Muito obrigado, Gláucia, muito obrigado por este momento. Isto também para dizer e para terminar, para não não levar muito tempo, para dizer também que sendo português, filho de portugueses a viver em Portugal e sobretudo tendo a pele clara, sempre houve essa grande dualidade em relação à forma como eu via, porque é uma realidade, não posso escondê-la, muitos portugueses e muitas pessoas que vivem aqui, a forma como olhavam para os povos africanos e para o povo africano. E dentro de mim há de tudo, como vocês podem imaginar, há de tudo. Felizmente as novas gerações agora totalmente abertas, totalmente integradas e com uma relação muito próxima. Mas naquela época, estamos a falar de anos 70, princípio dos anos 80, era diferente. Então, dentro de mim sempre houve esse desejo, esse impulso de acolher, de acolhimento e sobretudo de acolhimento do meu povo. Do meu povo, que é o povo moçambicano, não é? Mas também do meu povo português. Sim. E também do meu povo peruano, porque são de origem inca. Então hoje, durante muito tempo eu senti essa divisão. Ok. Mas hoje está integrado. Isso. E a integração o que é que traz? Traz uma... Claro que há sempre momentos em que estamos mais frágeis, outros momentos mais fortes, mas essa integração trouxe uma fortaleza e uma alegria interior muito grande de inclusão de todas essas áreas, no fundo, da minha história familiar, vamos dizer assim, dessa história transgeracional. E é esse o testemunho que eu posso trazer, porque vocês enriqueceram tanto a conversa de hoje, por um lado, com aspectos mais de ordem, talvez, científica, de processo, que no fundo, o que é que esta no fundo é aquilo que eu posso trazer para complementar a nossa conversa, que já vai longa. Eu creio que se calhar podemos ir encaminhando para o encerramento. Sim. Se me permitirem, já que a palavra está aqui do meu lado, eu sinto que a nossa conversa hoje foi muito profunda. Agradeço muito à Gláucia pelo que aportaste e que foi muito bom para mim. Mais uma oportunidade de crescer e de aprender. E fico muito feliz e à tua espera aqui. Já prometeste que vinhas, agora não podes falhar. Com certeza. Eu estou realmente pensando em ir para Lisboa no final do ano, poder, uns 2, 3 grupos, poder trabalhar com isso por aí. Vai ser uma alegria. Outro dia eu estava no YouTube, num programa de Portugal, e descobri o Rio Paiva.
Eu falei, eu vou para lá e vou no Rio Paiva. Pois é. Aqui vais, Né? aqui vais, Origens. é, Origens. aqui vais encontrar um pouco dessa história e muito mais. Vais ver que Portugal é um país muito rico. E muito rico de cultura, de história e de boa gente. Vais ver que é um país de boa gente. De alguma forma também essa boa gente também foi para aí, também está no Brasil, também Lógico. cresceu no Brasil, e acabou por contribuir para a história do Brasil com tudo, com as histórias boas, com as menos boas, com tudo. Chuto. Uma delícia essa conversa aqui de nós três. Muito obrigado dessa oportunidade. É sempre muito bom poder falar do pensamento sistêmico, libertador, expande a consciência, aumenta nossas possibilidades de cura, né? E que as nossas forças de cura continuem vibrando, expandindo, indo para o além, né? Para a gente poder transformar, transmutar mais e mais. Obrigada dessa oportunidade, Rinaldo e Marco. Muito obrigada. Poxa, Glaucia, nós aqui agradecemos aí, uma honra você, das pessoas as pioneiras aí da constelação familiar no Brasil, aquela expressão que se fala, né? Quando era só mato, você estava aí, e que bacana. Para a gente é uma honra, um privilégio. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela extensa lista de livros já publicados pela tua editora. É uma militante, né? Se tem alguém que é militante nessa área, você está aí, de chuvas e trovoadas, firme e forte, porque é disso, né? Tem uma força, mas também tem muita gente que quer descreditar, que quer falar que não é bem assim, mas isso é da vida. O momento atual é um momento, muitas vezes, de intolerância, mas quem tem a força do teu trabalho segue em frente, ajudando as pessoas e ainda por muito tempo. Muitíssimo obrigado e um abraço a todos que participaram aqui. A gente nem consegue agradecer como ler as mensagens, mas tudo de bom aí para todos, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, Marco. Até a próxima. Até breve. Tchau.